Olha eu por aqui com o quarto episódio do Jornada da Consultora. Eu espero muito que você esteja gostando do nosso treinamento, né, que foi dividido aí em temporadas. Nessa primeira temporada a gente está construindo aí o alicerce do seu negócio, a estrutura do seu negócio. E para você que já está aqui, os avisos que eu vou dar agora não é mais novidade, né? Não são mais novidade, aliás. Porém, para quem está chegando agora aqui no nosso treinamento, no nosso jornada, para essas pessoas, sim, vai ser novidade que eu vou falar agora, então eu tenho que dar esses avisos, tá, gente? Para você que está chegando agora, saiba que o Jornada da Consultora é um treinamento 100% gratuito que eu estou disponibilizando aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, eu te aconselho a começar a assistir desde o início dessa primeira temporada. Eu sempre deixo aqui em cima, num card de informações, já a playlist para você ir direto para o primeiro episódio da primeira temporada e também deixo no final desse vídeo outro cardzinho. Você também pode me seguir para acompanhar todas as novidades lá no Instagram, que é o @luara.luve. Perfeito? Então, dados os avisos, eu só peço que você compartilhe esse projeto para que eu possa trazer outras temporadas forradas e recheadas de episódios que vão ajudar muito na sua consultoria. E é claro, né? Curta, comente aqui embaixo o que você achou do episódio. O episódio de hoje, gente, vai falar sobre presencial versus digital. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, assim, uma coisa que me choca muito é a desinformação que as consultoras que gravam dicas e ensinam têm passado, assim, de forma muito, talvez irresponsável, eu diria, alguns ensinamentos para vocês. Tanto no gratuito quanto no pago, né? Que eu sei que vocês compram cursos, compram materiais e talvez porque elas também não saibam, tá? O jeito certo de fazer. Isso eu observo porque eu acompanho muitas meninas aqui. Então, assim, elas começaram a vender curso, começaram a vender treinamento, mas antes disso, o digital delas nunca foi para o cliente final. Elas sempre falaram para vocês que são consultoras, elas sempre produziram conteúdos para vocês que são consultoras, mas para o cliente final elas não sabem como chegar ao cliente final. Então, elas acabam passando dicas erradas, elas acabam te ensinando da forma errada e você se sente frustrada, sentindo triste porque você investe tanto tempo, tanta energia e aí você não tem resultado. E você fala, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, eu não sirvo para fazer isso. Na verdade, você tá fazendo tudo errado porque você não sabe o jeito certo de fazer. Então, assim, esse episódio, ele pode ser um pouco triste para você e desanimador. Mas eu não quero que você fique triste e nem desmotivada. Eu vou arrancar aqui o curativo de uma vez para você não sentir muita dor e é assim que eu quero que você pense. Porque o que eu vou falar hoje é uma realidade do meio digital, ok? Então, a gente vai começar respondendo a pergunta se realmente você precisa estar no digital. Depois a gente vai falar sobre presencial versus digital e no finalzinho daqui do episódio eu vou falar sobre como você pode se introduzir no mercado digital. Eu espero muito que vocês gostem e que esse realmente seja o vídeo definitivo sobre esse assunto para você e também, né, que ninguém roube o meu discurso para vender para vocês depois, porque eu nunca vi ninguém falando disso aqui que eu vou falar hoje. Gente, é o seguinte, primeira pergunta, preciso estar no digital? Sim, você precisa estar no digital, tá? Mas não se afobe ainda. Eu repeti uma frase muito constantemente nos meus vídeos, eu falava bem assim, olha, daqui a 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Eu não sei se quem me acompanha há mais tempo lembra que eu falava isso. Daqui a 5 anos você vai desejar ter começado hoje. E eu aposto que hoje muita gente deseja ter começado antes. E nada mudou. Daqui a 5 anos você vai desejar ter começado hoje. Só que você não precisa se afobar, você não precisa dedicar todo o seu tempo a fazer coisas que você nem sabe por que você está fazendo e você nem sabe se aquilo ali realmente é algo que vai funcionar para você. Você não precisa desperdiçar o seu tempo dessa forma. O que você precisa é realmente construir uma base dentro das suas redes sociais, uma estrutura. E você, dependendo de onde você está agora, você pode começar a fazer isso sim, aos poucos, sem precisar gastar todo o seu tempo ali dentro do digital. Porque o importante é que você construa uma base aos poucos, porém bem estruturada. E para isso você vai precisar de algumas coisas e aí a gente vai falar mais à frente. Porém, o que eu quero que você entenda aqui é que sim, é importante você começar a construir a sua estrutura digital, porque no futuro, né, o mercado ele vai se globalizar 100%. Luara, o que é globalizar o mercado? Quando o mercado ele já não é restrito a uma cidade só. Então, por exemplo, dentro da sua cidade,
digamos que você mora numa cidade pequena, o centro comercial, os lojistas, eles concorrem só com eles mesmos. Então, por exemplo, se tem 2 papelarias, elas são as únicas concorrentes uma da outra. Se tem 2 lojas de roupa, elas são as únicas concorrentes uma da outra. Quando o mercado globaliza, essas papelarias, essas 2 papelarias, elas acabam tendo como concorrente o mundo inteiro, todas as papelarias do mundo, porque globalizou. Então, quando a gente fala em globalização do mercado, a gente está falando que você, consultora, que hoje concorre com as consultoras da sua cidade, amanhã você vai estar concorrendo com as consultoras das empresas do mundo inteiro. E eu quero que você guarde bem essa informação para você entender o que eu vou falar a seguir. Então, pensando nessa questão da globalização, é muito importante que você se estruture agora para que quando isso aconteça, você já esteja na frente. Só que você vai ter que estar lá da forma correta. Não adianta você estar lá na frente da forma errada, porque aí é como se você não estivesse. E aí você vai ter que começar do zero de algum jeito, ok? Dito isso, agora vamos falar sobre a questão do presencial e do digital, se você precisa estar ou se você não precisa estar. É uma dúvida muito constante. Gente, olha só. Em primeiro lugar, todo negócio que a gente vai construir, todo, tá? Independente de ser pequenininho, se você não vai investir nada, ou se você vai investir pouquinho dinheiro, até uma empresa multinacional, multimilionária grande, ela tem 2 objetivos: ser sustentável e útil. Porque para ser sustentável, ela precisa ser útil. Então, ela tem que ser útil, ou seja, atender uma necessidade das pessoas, e ela precisa ser sustentável, ela precisa se manter, ela precisa gerar lucro, gerar renda, né? Você, como consultora, precisa ser útil e precisa ser sustentável. Ah, Luara, mas é útil porque cosmético todo mundo usa. Exatamente, cosmético todo mundo usa e também todo mundo pode encontrar até no supermercado, em qualquer lugar. Então, quando a gente está falando de negócio, a gente não está nem falando só do produto que você vende. A gente está falando também do serviço que você oferece e de como você chega até o cliente, como é o primeiro contato desse cliente com você. E aqui a gente está falando especificamente do digital, né? Mas o que acontece? Para a gente descobrir se algo é útil ou não, a gente precisa entender e conhecer a cultura do nosso público. Isso é uma coisa que é muito levada em consideração na hora que a gente vai criar, por exemplo, um plano de negócio. A questão cultural, ela é muito forte e ela influencia bastante no comportamento de compra das pessoas, dos consumidores, de nós consumidores. Então, por mais que a internet e por mais que as redes sociais seja o futuro, a gente está falando do futuro e não do presente. O presente, que é onde a gente está agora, ele funciona um pouquinho diferente. Essa questão da cultura digital, ela não chegou ainda para todos. Ela não está para todo mundo. Ela está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo tem o hábito já construído e nem todo mundo usa. Isso vai ser no futuro. E você não está no futuro, você está no presente. Então, no presente, você tem que pensar da seguinte forma. Se você é uma consultora, né, que você mora numa capital, normalmente as pessoas que estão inseridas em cidades grandes, elas estão mais conectadas, elas estão mais adaptadas ao digital. Nesse caso, a sua energia deve ser dividida entre 80% pro digital e 20% pro presencial. Por quê? Porque no presencial você vai estar impedido de fazer muitas coisas, porque numa cidade grande, por exemplo, as pessoas elas não têm tempo em abundância, né, para poder você ir lá e fazer uma reunião, para você atender, ir na casa daquela pessoa, todo mundo corre muito o dia todo. Você não pode fazer um porta a porta, porque isso não é seguro para você de ficar na rua com celular, com bolsa de produto, né? A gente sabe que em grandes centros também há violência, assalto, tem todo esse risco. Mas o seu cliente, mesmo se não tivesse esse risco, o seu cliente ele não abriria a porta para você, porque em capital ninguém vai abrir porta para um desconhecido. E nem em cidades maiores, cidades que são mais desenvolvidas. Então, se você está numa cidade
grande, o seu presencial, ele vai ser ali participar de eventos, criar parcerias com outros negócios. Isso a gente vai falar mais lá para frente, né? Sobre como a gente cria algumas estratégias do presencial, tanto para a cidade menor quanto para a cidade grande. Mas se você está numa cidade maior, se você está numa capital, se você está numa cidade mais desenvolvida, não tem muito campo no presencial para você trabalhar e para você se dedicar tanto. E como as pessoas elas estão acostumadas a negociar, né, ela já faz parte da cultura delas, negociar pelo WhatsApp, pelo direct, ver o Instagram, comprar em loja virtual, então sim, você vai ter que dedicar 80% do seu tempo pro digital da maneira certa, com as estratégias certas, ok? Agora, se você mora, uma consultora que mora numa cidade de interior, numa cidade pequena, numa cidade onde as pessoas ainda não estão inseridas completamente na cultura do digital, aí vocês já vão fazer o contrário. 80% é dedicação no presencial e 20% é dedicação para construir a estrutura digital, porque a cultura das pessoas da sua cidade, a cultura das pessoas que são seus clientes, estão mais adaptados com o presencial. Por exemplo, eu moro numa cidade atualmente que possui menos de 50 mil habitantes. Aqui as pessoas ainda compram na internet, compram no site, mas elas só compram quando não tem mais jeito, tipo o último recurso. Eu não achei isso aqui na minha cidade, eu vou comprar, ver se eu acho na internet. As pessoas que moram na cidade pequena, elas ainda são inseguras para comprar na internet, elas ainda não sabem muito bem como que funciona o digital, como que funciona o link de pagamento. Então as pessoas que moram no interior, culturalmente falando, elas ainda não estão inseridas completamente no mundo digital. Mas, por outro lado, você tem muita vantagem no presencial que, de repente, a consultora que está na cidade grande não tem. Você tem mais facilidade para fazer um porta a porta, você tem mais facilidade para ser recomendada no boca a boca, você tem mais facilidade de usar meios mais tradicionais de marketing, como cartãozinho fidelidade, por exemplo. Então, quando você está numa cidade pequena, o presencial para você é muito mais forte e você precisa se dedicar muito mais a ele do que o digital. Porque aí o presencial você se dedica 80% e o digital você vai se dedicar 20%. E aí é o seguinte, você pode virar para mim e falar: ah, Luara, mas no digital eu posso atingir o Brasil todo e eu quero atingir o Brasil todo. Eu quero estar não só aqui para os meus clientes, eu quero fazer o que você fez, que foi expandir e hoje você atende clientes aí de todo o Brasil. Gente, como uma pessoa que já esteve dos dois lados, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: nesse caso eu vou ter que te jogar um pequeno baldinho de água fria. O que acontece é que por causa dessas promessas falsas de vender dormindo, de vender na beira da praia, as pessoas acham que o mercado digital é uma coisa muito fácil, né? Que você chega aqui, posta uns vídeos e já está vendendo muito. Se você reparar, as pessoas que tiveram sucesso aqui no digital, elas precisaram de 3 ingredientes. O primeiro, o tempo, né? O primeiro ingrediente foi o tempo. Muita gente que faz sucesso hoje é porque construiu essa estrutura há muitos anos atrás. Tá? E muitas vezes construiu sem saber o que estava fazendo, que é o caso de muitas consultoras que começaram a vir aqui para as redes sociais, mas atraíram só outras consultoras. E aí elas aproveitaram esse público para vender curso, para vender coisas para esse público. Mas o cliente final, para vender cosmético para o cliente final, para aquela pessoa, aquela dona de casa, aquela pessoa comum do dia a dia, elas não conseguem. Então, se elas conseguem vender hoje para vocês que são consultoras, por causa do tempo. Tá? Um tempo de construção de público. Segunda coisa, segundo ingrediente, dinheiro. Se você não quer adicionar tempo, você vai ter que adicionar dinheiro em estratégias de publicidade. E tem que ser estratégia certa, não adianta só clicar no botão impulsionar e colocar dinheiro. E logo a gente vai para o terceiro ingrediente, que é nada mais, nada menos do que desenvolvimento de habilidades para que você dê conta de estar no digital da maneira correta. Antigamente, lá quando eu comecei, em 2011, 2012, por aí, aqui na internet, que era tudo mato, né? Aqui na internet, a gente só tinha amador produzindo conteúdo, a gente só tinha pessoas produzindo conteúdo amadoras. Eram pessoas que não tinham câmera boa, que não tinha nada disso, não existia toda essa tecnologia. Então, quem produzia conteúdo naquela época de alta qualidade eram só os blogs.
tá? Mais vídeo, imagem, era tudo de péssima qualidade. Então as pessoas, elas não... Lembra que eu falei da cultura? A cultura do digital, as pessoas culturalmente não exigiam tanto da gente, porque não existia um parâmetro de qualidade muito grande na internet. Todo mundo fazia coisa mal feita. Grande verdade é essa. Com o passar do tempo que o digital foi crescendo, o que aconteceu? Pessoas, marcas que têm muitos recursos começaram a vir para cá. Então a gente teve 3 tipos de produtores de conteúdo que mudou a cultura das pessoas. O primeiro tipo foram as pessoas ricas, que foram as primeiras que vieram, que são aquelas blogueiras patricinhas, sabe? Que não tem um pinto para dar água, que são lindíssimas, com aquelas peles de pêssego e que compram produto de marca, roupa de grife. Aí a gente tem aquela Alice Salazar da época, entre outras blogueiras de maquiagem. Pois é, essas blogueiras elas também tinham dinheiro para comprar equipamento bom. Então elas começaram a produzir cada vez mais conteúdo de alta qualidade. Daí a cultura ela começa a mudar, porque agora as pessoas querem ver coisas de alta qualidade aqui na internet. Então você percebe que dá uma virada de chave onde a cultura digital ela começa a mudar. Depois vieram para cá os artistas. Na minha época, gente, essa proximidade, você saber da vida do artista, de você poder conversar com o artista numa live, num direct, nunca! A gente via artista na televisão, quando eles apareciam naqueles programas lá de domingo, ou então naqueles programas de sábado à noite. A gente não tinha acesso a artista, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje, de ver as pessoas, de ver o filho de fulana, de Beltrana, não tinha. Então vieram os artistas. Esses artistas, eles trouxeram o quê? Equipes de agências de publicidade para cuidar da imagem deles. Então toma aí mais conteúdo de alta qualidade. E aí seguiu as marcas, né? As marcas vieram também com suas equipes de profissionais altamente qualificados. Então o nível de produção de conteúdo ele aumentou muito. É absurdo hoje. Para você que não tem qualidade hoje, viralizar na internet, só se for com uma coisa assim muito absurda, muito ridícula ou muito diferente. Mas falando profissionalmente, falando de trabalho, falando de ação de trabalho, hoje você precisa sim produzir algo de alta qualidade, porque a cultura digital, as pessoas hoje, elas querem consumir um conteúdo, elas querem consumir uma imagem bonita, elas querem seguir pessoas que conversam bem, elas querem seguir pessoas que têm uma imagem numa câmera bonita, quer assistir um vídeo com a imagem boa, com áudio bom. As pessoas, elas querem, elas desejam isso. Essa é a cultura hoje do digital. Então, se você quer atingir o Brasil todo, você vai assumir que você vai estar concorrendo com todas essas pessoas que eu acabei de citar aqui. Você vai estar brigando por atenção com todas essas pessoas que estão aí com enxurradas de conteúdo, produzindo enxurradas de conteúdo aí dentro da internet. Então, você fazer um trabalho meia boca não funciona mais, gente. Não adianta você querer fazer um trabalho meia boca. O trabalho ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser bem feito. Mínimo é bem feito. Muito bem feito, para que aí sim você consiga conquistar o público de uma maneira que realmente traga resultado para você, traga conexão com pessoas para você. Não adianta então você fazer 20, 30, 40 stories, você fazer não sei quantos reels, você fazer não sei quantos posts, se a qualidade não está no nível que a cultura digital pede hoje em dia. Então, se você que está aí no interior, você falar para mim assim, Luara, eu quero atingir o Brasil, então beleza, e eu vou te falar o que você precisa. Primeira coisa, você vai precisar de um dinheiro aí, investir um dinheiro em publicidade, tá? Segunda coisa, você vai precisar ter ou uma outra fonte de renda ou emprego ou alguém que te banque, porque você vai ficar sem vender no começo, porque você está começando do zero, você ainda vai conquistar cliente. Então, no começo, você não vai começar vendendo rios de dinheiro, rios de produto. Então, você vai ter que ter outra fonte de renda, porque dos cosméticos, né, você vai tirar uma renda muito pequena. E talvez essa renda, tá, nem cubra a publicidade que você precisa fazer. Por isso que eu falo, inclusive, que ser consultora não é sustentável a longo prazo. Justamente porque você não consegue nem investir muita grana em estratégias, porque não compensa na hora de vender o produto. Mas isso eu não vou falar agora. Isso vai ser lá para a temporada que a gente vai falar sobre, né, o digital. Então você vai ter que ter uma renda, tá, que não venha das vendas dos seus cosméticos,
Você vai precisar, porque vai levar tempo, tá? Lembra do ingrediente tempo. Então você vai precisar ter uma renda extra, alguém te bancando aí, não sei, mora com seus pais, seu marido, banca a casa, você não tem um pinto para dar água, então você vai lá e vai pro teu digital e seja feliz, faça um trabalho bem feito. E a terceira coisa que você vai ter que ter é ou freelancers aí, né, uma equipe te ajudando, montando coisas que você não sabe fazer para que seja feito de maneira bem feita, como por exemplo, uma capa para o teu YouTube, uma capa para a tua rede social, um fotógrafo para tirar boas fotos suas. Ou se você não quiser nada disso, se você não quiser freelancer para te ajudar, aí nesse caso você vai ter que desenvolver você mesmo as suas habilidades, que foi o que eu fiz. Eu nunca tive freelancer trabalhando comigo na minha época de consultora. Eu aprendi a fazer tudo sozinha, bem feito, tá? Então, assim, é isso. Tá no interior, quer ir pro digital para alcançar o Brasil todo? É isso. Infelizmente, hoje em dia, o meia boca, ele não ganha tanto espaço, então não adianta quantas fotos de produto, quantas imagens você posta lá. Se você não fizer isso da forma correta, não adianta. Simples assim, tá? Só que aí eu falei pra vocês o quê? Que é ideal que vocês vão construindo a base de vocês. Luara, como que eu posso construir a minha base? Eu não tenho nada disso que você falou. Como que eu vou começar a construir minha base? Aí que vem o pulo do gato. Lembra dos 3 ingredientes que eu falei, né? Tempo, habilidade ou uma equipe para você, ou você mesma desenvolver as habilidades, e dinheiro. É o que vai fazer você crescer no digital, tá? E claro, a visão, que a gente não pode esquecer da visão. Você tem que ter uma visão a partir de hoje que o digital, ele é parte do teu negócio, parte importante do teu negócio. Assim como a gestão financeira, assim como a gestão de estoque. O digital é uma parte hoje do teu negócio que você precisa fazer. Ele não é nenhum trunfo, um coringa milagroso, que você tá lá ruim nas vendas, você vai lançar aquele trunfo e você vai começar a vender. Porque os meus clientes hoje, tá? Muitos deles que vêm me procurar aqui na minha agência, eles pensam isso. Chega pra mim aqui com o digital todo arrasado e acha que eu vou começar a postar essa semana e semana que vem eles já vão estar rico de vender. Tá? Infelizmente, a maioria das pessoas pensam isso por causa do marketing mentiroso. É por isso que eu combato o marketing mentiroso, porque faz as pessoas pensarem que é muito fácil. O tempo, como que eu faço para ganhar tempo? Eu vou, primeiro, chamar para o meu Instagram os meus clientes, os meus amigos, as pessoas que já compram comigo. Por quê? Porque essas pessoas me conhecem, elas já estão fidelizadas, eu conheço muito bem essas pessoas. Eu sei o que elas gostam de ver nas minhas redes sociais, eu sei o que elas gostariam que eu postasse e elas são mais tolerantes, porque elas já são suas clientes, elas já conhecem você, elas já fazem parte do seu círculo social. Então elas vão ver você crescer do zero. Elas ainda de quebra podem acabar recomendando a sua rede social. Então a primeira coisa que você precisa fazer é isso, é convidar para suas redes sociais ao invés de querer, eu quero atrair muitos clientes nas minhas redes sociais. Você está preparada para atrair muito cliente? O que você produz lá que é de alta qualidade, que é interessante? Porque se for só a dancinha, você acha que a pessoa vai preferir ver suas dancinhas ou a dancinha de uma menina aí que é super profissional em dancinha? Gente, vamos ter coerência, vamos acordar para a realidade. Que a realidade bate. Então, assim, não interessa a rede social que você estiver. Primeira coisa que você vai fazer, então, é isso. É inserir essa cultura do digital para os seus clientes, é apresentar essa cultura para eles e fazer com que eles vão consumindo ali o seu conteúdo. E ali você vai ficando presente e vai praticando. Você vai conseguir praticar e ganhar tempo para quê? Para desenvolver habilidade. Como que você vai desenvolver a habilidade? No próximo episódio eu vou mostrar vários lugares onde você pode conseguir treinamentos gratuitos para você desenvolver as suas habilidades no digital. Aqui, por exemplo, no meu canal, você vai ter muito conteúdo. O Jornada da Consultora vai vir mesmo para revolucionar para vocês no que se diz respeito a conteúdo gratuito. É um conteúdo denso, um conteúdo bem embasado, tá? Que eu tô passando aqui para vocês. E esse conteúdo tudo dentro de uma ordem certa, dentro das temporadas. Então, assim, aqui vai ser um ambiente onde você vai ter muita fonte de aprendizado para você desenvolver habilidades. Então, você vai aproveitar que essas pessoas que estão te seguindo e são mais tolerantes com você estão ali, e aí você vai começar a desenvolver as suas habilidades para o digital. As habilidades para o digital, elas são completamente possíveis de você desenvolver,
tá? São completamente possíveis. A questão é que você precisa de um tempo para aprender e vontade de aprender. Quando você sentir que você começou a desenvolver suas habilidades, quando você sentir que você já começou a fazer vendas, aí você começa a balancear, ponderar se realmente vale a pena investir dinheiro nisso. Aí você vai ter o terceiro ingrediente, que é o dinheiro para investir. Lembrando que tudo isso leva tempo, não é da noite para o dia, não é você começar a postar foto hoje que amanhã você vai estar vendendo rios. A maioria das consultoras, eu posso falar para vocês, a maioria das consultoras que hoje vendem curso, acompanhei desde antes de começar a vender curso, e elas nunca foram boas em produzir conteúdos para o cliente final aqui na internet. Pronto, falei. É isso, tá? O episódio de hoje. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado e não desanime do digital. É completamente possível você crescer aqui. Só que não é da noite pro dia, não é fácil, não é um trunfo, um coringa, onde você vai sacar e já tá rica. Não é assim que acontece. Vender dormindo, vender na beira da praia, é possível? Até é para poucas pessoas depois de muito tempo de trabalho, tá? Não é assim uma coisa, uma estratégia, não existe. Ah, e por falar em estratégia, tá? Não existe fórmula, só para você ficar sabendo, se alguém quiser vender uma fórmula, não existe. Por quê? Cada público é um público, cada produto é um produto, cada empreendedor é um empreendedor. Nunca que vai ter uma estratégia que vai servir para todo mundo, em todos os casos, em todas as ocasiões. Se existisse essa estratégia, ninguém ia te dar ela de graça ou ninguém ia te vender ela por R$500 ou por R$600. Imagina se você tem uma estratégia infalível de vendas, que você pode montar qualquer negócio para você e aplicar essa estratégia, você vai vender, vai ficar rico. Você vai vender essa estratégia por quanto? Pergunta a Coca-Cola se eles vendem a fórmula deles. Não vende, né? E você não acha o sabor da Coca-Cola em nenhum outro refrigerante de cola. Então, assim, querida, não acredita nisso porque não tem, não existe, tá? Não existe. O que existe é técnica, o que existe é habilidade que você desenvolve. O que existe, na verdade, é um esqueleto que você precisa ter bastante conhecimento para adaptar para o teu negócio, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beijo para vocês e até o próximo.